Tertúlia. Olá, meu boa tarde a todos. Hoje é dia 9 de janeiro de 2014, quinta-feira. Esse é o verbete de número 2897. Ele tem 6 páginas, 46 logias e 18 máximos. Eu chamo a atenção para a divisão do detalhismo, que tem 12 máximos. O tema é nosografia seriexológica, da especialidade parageneticologia. A nosografia seriexológica é o conjunto dos registros pesquisísticos, descritivos e classificatórios das doenças conscienciais para patologia, incluindo as causas e repercussões holossomáticas sob o enfoque multiexistencial, que é a etiopatogenia holobiografológica. O holopensene pessoal da seriexologia. As formas holopensênicas podendo funcionar na condição de gatilhos paranosogênicos, as cunhas pensênicas assediadoras, o confort pensênico atual enquanto resultado da holorressomatologia, a raiz do alto mater pensene, o holopensene da consciencioterapia, a manifestação intrafísica dos trafares multimilenares, o registro da causa, evolução e terapia das doenças ao longo da trajetória multiexistencial, as autocorrupções multimilenares gerando metástases através do tempo e do espaço para a consciência incauta, os autoassédios graçando ainda hoje, as interrelações conscienciais disfuncionais secundárias ao somatório dos trafares afins, o conscienciograma radiografando a consciência cobaia, a origem multiexistencial de determinadas doenças conscienciais, as doenças físicas podendo ter causas extrafísicas, as enfermidades crônicas podendo ser de origem holobiográfica, os distúrbios conscienciais podendo apresentar concausas multidimensionais assediadoras, a paracomorbidade holossomática, a personalidade consecutiva mantendo tendências mórbidas pretéritas. Aqui na divisão da argumentologia, o tópico taxologia, a gente expõe aqui 10 interações entre culturas específicas e trafares conscienciais capazes de expandir a cosmovisão e compreensão com relação ao tema. E no tópico vantagem, nós colocamos 3 vieses elencados na ordem funcional, capazes de mostrar aqui os ganhos provocados pela abordagem anteriormente feita. E na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos autoconscientização seriexológica, binômio psiquiatria-consciencioterapia, check-up holossomático, estigma paragenético e trafarão. Frase enfática. A nosografia seriexológica esclarece inúmeros comportamentos multidimensionais patológicos da consciência, tanto os quer dizer, hábitos pensênicos, como os interconscienciais, que é a nosoconvivialidade. Você já refletiu sobre a origem seriexológica dos próprios pertúrbios? Quais medidas autoconsciencioterápicas tem empreendido na melhoria de tais condições? Já acessou retrocognitivamente o principal retrofator deflagrador? Na bibliografia específica, nós trazemos aqui uma fonte, uma referência. Mega análise do professor João Paulo. Origem, retrofator, automater pensene, autorretrocognoscibilidade, multiexistencialidade, pluriexistencialidade, paracomorbidade, seripensenidade, nosogenia, parapsicopatogenia, nosoparagenética, historiografia, holobiografia, seriexologia, paraetiologia, parageneticologia, cronoevoluciologia, holorressomatologia, intraconscienciologia e autotemperamentologia. Questionamentos. Em taxologia, página 25, poderia comentar o primeiro item, interação cultura aristocrática com sim perdulária? Veja, a nossa intenção aqui, já dando uma geral do verbete, que o pessoal pede para a gente falar o motivo pelo qual a gente escreveu o verbete, na realidade foi fazer a convergência, em primeiro lugar, de 2 assuntos que me interessam
pessoalmente, né, particularmente, que é o processo da Seriex, que a gente vem trazendo aqui alguns verbetes, e a condição da parapatologia, da saúde, do holopensene e da medicina de modo geral. Então, sempre me interessei em saber as causas multiexistenciais das doenças e o porquê que elas eventualmente acontecem, porque se a gente souber estudar a causa disso, a gente vai poder descobrir, na realidade, o mecanismo da Seriex por tabela. Então, a gente fez essa convergência, trouxe aqui um caso da monarquia, na realidade, um simples recorte que a gente fez para tentar ilustrar como que a gente aborda esse assunto, como que a gente penseniza sobre isso. Trouxemos esses 10 casos aí da taxologia, que dá para dar uma ideia. E aí, no caso da cultura aristocrática, eu vejo que ela tende a gerar nas pessoas um certo nível de esbanjamento, né? A pessoa tende a se transformar naquela pessoa mais desperdiçadora, porque ela está acostumada a viver ali do bom e do melhor. Então, o meio induz a isso. Obviamente que não são todas as pessoas que vão nutrir esse tipo de patologia, que não vão, vamos dizer assim, desenvolver isso, mas o próprio holopensene da aristocracia, que é muita coisa herdada da monarquia, tende a gerar isso nas pessoas. Então, hoje, muitas vezes, você vê, às vezes, as pessoas não dando tanto valor para o trabalho alheio, porque muitas vezes elas não tiveram a chance ou não estão habituadas a justamente valorizar o trabalho pessoal, o trabalho que elas desenvolveram, a riqueza que derivou justamente do trabalho delas. Em geral, alguma pessoa que desenvolveu isso. No caso da aristocracia, às vezes vem de herança, vem de um processo familiar e muita coisa nesse sentido. Então, é mais para a gente avaliar o nível da nossa, vamos dizer assim, do nosso perdularismo, né? Do nosso nível de gastança, do nosso nível de desperdício ainda na PROEX. Isso com relação à mesma questão intrafísica de bens materiais. Se a gente extrapola isso para o processo evolutivo, o processo extrafísico, também a gente pode reparar, isso não dá para afirmar, não dá para generalizar, mas eu reparo às vezes que as pessoas que vieram, ou que têm uma raiz, que a gente identifica que tem essa raiz aristocrática, às vezes também têm dificuldade de valorizar as próprias oportunidades que elas têm hoje na vida humana, principalmente oportunidades evolutivas, os cons que elas recuperaram, as informações, as companhias. Então, muitas vezes essas pessoas passam batido e a gente vê que outras que tiveram que ralar mais, tiveram que, vamos dizer, trabalhar desde cedo, elas valorizam mais esses aspectos evolutivos, esses aspectos que eu estava comentando anteriormente. Em Parafatologia, página 22, segunda linha. Poderia abordar as doenças físicas podendo ter causas extrafísicas e as enfermidades crônicas podendo ser de origem holobiográfica e os distúrbios conscienciais podendo apresentar com causas multidimensionais assediadoras. Essas 3 frases aí, elas remetem à mesma condição. Dependendo das doenças, e aí também, de novo, não dá para generalizar, mas se é uma doença, às vezes, crônica, uma doença que tem, vamos dizer assim, uma mensagem, ela causa uma impossibilidade na pessoa, ela gera essa impossibilidade, às vezes a raiz dessa impossibilidade, dessa dificuldade, é justamente aquela que a pessoa gerou lá no passado, aquela dificuldade que ela teve, aquilo que ela deflagrou, e de um modo ou outro, o processo da Seriex vem, através da lei de ação e reação, para a pessoa pensar mais sobre isso, refletir mais sobre isso e até certo ponto aprender mais com essa condição. Então, o mecanismo que parece estar por trás disso é um processo paragenético, que a própria pessoa, às vezes, ou porque caiu a ficha, ou porque aquilo vem com as energias e ela não sabe digerir aquela condição, ela acaba imprimindo isso no próprio corpo, ela vem muitas vezes numa família que já predispõe a isso. Então, se é um processo genético, isso vem através da genética, e ela aí aparece com essa doença. Pedro, aproveitando esses itens, eu gostaria de perguntar, na minha família tem um caso de epilepsia, né? Se você tem algum conhecimento, algum estudo, se essa doença, ela é crônica, né? Se tem essas causas extrafísicas ou é da paragenética? Epilepsia vamos dizer assim, é uma doença mais ou menos assim, guarda-chuva, tem várias causas que podem gerar esse efeito da epilepsia, que são
convulsões recorrentes, vamos chamar assim. Né? Então tem que ver se é de nascença ou não, se isso foi adquirido, se é às vezes a pessoa teve uma infecção do sistema nervoso central, que aquilo vai gerar epilepsia no futuro. Eu acho que tem várias causas aí. Mas de modo geral, eu coloco aqui na megapensenologia, a parapsicopatologia tem raízes abissais. Então, tudo aquilo que envolve o processo do sistema nervoso central, da elaboração pensênica, e até a Adriana Thaís, se quiser contribuir, fica à vontade, eu acho que isso são questões mais profundas. Então, a epilepsia, como mexe justamente vamos dizer assim, no centro, no centro nervoso, na elaboração mental, e aí a pessoa tem sequelas, ela tende a, às vezes, ter dificuldade com a fixação mnemônica, ela tem que tomar determinados remédios que têm efeitos colaterais. Então, em geral, eu acho que tem uma causa mais antiga, quer dizer, um processo mais antigo, e também existe um processo, vamos dizer assim, uma concausa extrafísica, um processo de assédio. Então, isso tem que ver vários casos. Por exemplo, a gente sabe de alguns casos da pessoa que teve isso em função de um parto laborioso, aí tem a questão materna envolvida, mais envolvendo aqueles grupos ali, pode não ter uma contraparte extrafísica tão pesada. Mas, de modo geral, se a gente pudesse generalizar, eu não excluiria esse processo assediador, esse processo extrafísico. Tanto que alguns epiléticos comentam que aquilo que deflagra a crise, muitas vezes que antecede a crise, que é o processo da aura, vem, às vezes, associado com o processo mnemônico. É uma sensação que a pessoa não gosta, e isso, extrafisicamente, pode estar associado com a presença do assediador. Então, quando aquele assediador se aproxima, aquilo causa uma reação holossomática na pessoa, mexe com o processo mnemônico e acaba deflagrando essa desorganização eletroquímica no cérebro, que é como se fosse uma recusa, como se fosse uma fuga dela de não querer lidar com isso. Só que a gente tem que estudar mais essa condição. Será que isso é só durante as primeiras vezes? Será que depois isso já se torna um processo orgânico, por exemplo, e aí qualquer manifestação física, qualquer, às vezes, conflito, qualquer estresse, qualquer condição mesmo, humana, pode acabar deflagrando outras crises ou não. Aquela consex, aquele assediador, já está mais próximo daquela consim, já fica com ela, e quando há quase essa incorporação, essa semi-possessão, é que as crises acontecem. Então, eu acho que tem vários casos, vários tipos, inclusive, de convulsões, vamos dizer assim, de perda, pode ser parcial ou pode ser total de consciência nesse processo da epilepsia, que acho que tem que estudar em cada caso. Okay? Citaciologia, página 21. Poderia, por favor, comentar a citação de Voltaire: de todas as doenças do espírito humano, a fúria de dominar é a mais terrível. Eu concordo com isso, porque o processo, a pessoa que quer de algum modo dominar, seja outra pessoa, seja dominar territórios, ela vai colocar todas as fichas, toda a intenção, todas as forças, toda a motivação nesse sentido. E aí os fins vão justificar os meios, quer dizer, ela vai usar de tudo que ela pode para atingir esse objetivo. Então aí entra todo o processo de antiliberdade, escravagismo, o processo de você colonizar outros povos, outros grupos. Então, a tendência é que isso se torne uma condição muito negativa, muito patológica, porque justamente agrega várias doenças em conjunto. Quer dizer, para atingir aquele objetivo, a pessoa abre mão de uma série de valores cosmoéticos para ela poder adquirir isso. E a gente cita aí na argumentologia essa condição da pessoa se manter, muitas vezes, de querer se manter no poder. Ela às vezes vai contra os próprios valores para ela poder justamente ficar mais próxima ali do rei, ficar na corte e assim por diante. Como funcionam as inter-relações conscienciais disfuncionais secundárias ao somatório dos trafares afins na prática? Poderia exemplificar? Eu acho que a gente pode pensar que a lei de ação e reação, ela rege isso, né? A pessoa, pega um caso de uma dupla evolutiva. As pessoas se afinizam, e essas afinidades, elas vêm tanto nos trafores e muitas vezes também nos trafares. Então, quando tem essas inter-relações conscienciais e os trafares começam a predominar, aí pode ser na dupla, pode ser numa equipe de trabalho, pode ser num governo, por exemplo,
é que a coisa começa a ficar mais séria, há uma tendência da lucidez se perder, a lucidez diminuir. Então, como eu comentei, no afã de conquistar um determinado objetivo, que aparentemente é positivo, é cosmoético, às vezes as pessoas não percebem o meio ou o modo pelo qual elas estão utilizando. Então, isso pode acontecer tanto dentro da conscienciologia como fora. Então, a gente tem, na política acontece muito isso, né? As pessoas, às vezes, por entre aspas, bem maior, elas sacrificam uma série de condições no caminho, né? Ao longo do caminho, pisando em cima de várias outras pessoas. Então, na prática, eu acho que se a gente colocar a política dentro disso, você vai ter uma noção. E aí, no nosso caso, chamando aqui a nossa realidade, chamando atenção para a nossa realidade, é interessante ver como que as pessoas reagem a determinados contextos. Então, vamos supor, às vezes você conhece uma pessoa que ela tem determinadas características, ela funciona de um determinado modo, mas quando você pega essa pessoa e coloca em um outro contexto, vamos pegar um contexto político, um contexto de liderança, um contexto em que ela vai lidar com várias outras pessoas, alguns trafares que não apareciam antes podem começar a aparecer. E aí a equipe que está com ela naquele momento, muitas vezes pode potencializar essa visão. Então eu acho que tem que correlacionar essas relações com o contexto no qual a pessoa está inserida. Outra pergunta aqui: quando existem várias sincronicidades com alguma personalidade histórica, a doença pode ser um fator determinante para saber se convivemos ou se fomos aquela pessoa? Eu acho que a doença pode ser mais um fator, sem dúvida. Ela pode ajudar, dependendo de como você está enxergando esse processo de doença, porque acho que existem doenças, quer dizer, existem doenças mais específicas, mais raras, por exemplo, e quanto mais rara, mais isso pode chamar atenção, mais pode ser um fator determinante para, vamos dizer assim, confirmar ou chancelar, ou pelo menos convergir para que a gente assuma ter sido aquela personalidade. Porque o processo de doença tem muita relação com o próprio temperamento, né? Principalmente o modo da pessoa reagir a determinados estímulos, organicamente também pode predispor a certas doenças mais do que a outras. E aí entra também o processo genético, o processo mesológico, tem que se correlacionar. Então eu faria essa ressalva, mas eu acho que é mais um fator que, na verdade, precisa de ser pesquisado. Será que a gente vem convivendo com doenças do mesmo tipo ao longo aí das vidas? Uma coisa que eu sempre me questionei é por que a pessoa tem uma determinada doença que atinge órgãos específicos e não outros, por exemplo. Então isso deve ter alguma relação com a própria personalidade, principalmente condição de doenças crônicas, né? Não dá para generalizar qualquer tipo de doença nesse sentido. Em Pensenologia, página 21, quinta linha. Poderia falar sobre as formas holopensênicas podendo funcionar na condição de gatilhos paranosogênicos? Poderia ampliar esse item para o caso de algum evento, por exemplo, um acidente de trânsito, ser também um gatilho? Então, começando aqui pela primeira pergunta, eu acho que as formas holopensênicas, elas podem ser mais positivas, mais homeostáticas ou mais negativas, mais nosográficas. Então, do mesmo modo como a gente exemplificou, às vezes a presença de um assediador, um credor do passado, que chega próximo de uma pessoa e ela não consegue lidar com aquela energia, aquilo mexe com, vamos chamar assim, um metabolismo, com um processo mnemônico, isso pode desencadear, no caso, uma convulsão, um processo de um surto, por exemplo, pode desencadear alguma alteração. Do mesmo modo, o país, vamos supor, pegando a fórmula holopensênica como sendo um país. Se não me engano, esse ano, no final do ano passado, houve uma pessoa aqui na mini tertúlia que comentou que ela foi viajar, foi para a Itália com a família, e o marido, no caso da irmã dela, ao chegar lá, ele teve um surto psicótico e desde então não voltou mais a ser o que ele era antes, ter uma vida normal. E ela queria saber se isso tinha alguma relação com o passado dessa pessoa. Então, o que eu vejo é que tem toda a relação, porque dependendo do rastro que nós deixamos em determinada época, em determinado país, em determinada geopolítica, aquilo tende a retornar para a pessoa. E se ela vai, muitas vezes, ao encontro daquilo, se ela vai de modo incauto, se ela não tem lucidez,
muitas vezes aquilo que acontece, podendo chegar a esse ápice de ter realmente um surto, deflagrar uma condição mais crítica como essa, ou coisas menores, como por exemplo um acidente, como por exemplo nada dá certo naquele país, como por exemplo às vezes acontecer uma série de sincronicidades negativas, isso tudo a pessoa tem que avaliar e ver que de fato isso é o ambiente interagindo com ela e gerando algum retorno, algum resultado. Você comenta aqui de acidente de trânsito. Às vezes sim, se isso aconteceu, o acidente de trânsito pode ser um gatilho, né, retrocognitivo. Ele pode ser, aquele envolvimento ali pode ter vamos dizer, uma raiz mais séria no passado. Então, do mesmo modo, acho que vai ter que avaliar cada caso, também não dá para generalizar. A gente sabe que não acontece por acaso, né, nada acontece por acaso, mas a extensão disso com relação ao passado é que talvez varie um pouco. É bom a gente ir com calma nessas avaliações, né? Outra pergunta, em fatologia, página 22. Poderia exemplificar algumas doenças específicas de grupos evolutivos? Acho que aí tem duas abordagens, né? Tem uma mais genérica, que é essa que a gente procurou fazer aqui na página 25 e na argumentologia de modo geral, quer dizer, determinados grupos evolutivos em função dos valores que eles têm, da convivência, do próprio meio, isso vai gerando um processo nosográfico. E aí, paralelamente, tem essa outra abordagem que a gente sabe que determinados grupos, em função de uma predisposição genética, eles têm algumas doenças específicas. Por exemplo, você sabe que os judeus têm uma tendência de ter mais a doença de Tay-Sachs. Os negros, por exemplo, têm mais tendência a ter hipertensão arterial severa e assim por diante. Os caucasianos também têm outros tipos de doença. Então, qual que é a interação disso com o processo holobiográfico? Será que tem? Será que não tem? Então, a gente teria que expandir essa abordagem, avaliar um caso específico para, vamos dizer assim, poder ter ele como parâmetro para poder expandir para os outros, porque é muito difícil de generalizar nessas condições. Um outro fator que tem que entrar dentro disso é que, dependendo do que foi feito no passado, vamos supor, um processo de interprisão grupocármica de um determinado grupo no passado, às vezes isso vai aparecer na série X como um processo de doença genética daquele grupo. Quer dizer, as pessoas vão nascer numa determinada família e vai haver um processo imperativo de uma determinada doença se expressando, se aparecendo ali para aquelas personalidades. E aí, quando tem uma dessas personalidades, desses filhos, por exemplo, dessa geração que está vindo, que não manifesta aquela doença por algum motivo, a gente começa a poder suspeitar de que talvez essa pessoa tenha uma paragenética mais forte, mais equilibrada, que ele esteja infiltrado ali, alguma condição nesse sentido. Mas que existe uma relação mais séria entre um estigma genético, quer dizer, um estigma desencadeado por uma doença genética mais séria, e um processo de interprisão grupocármica do passado, a gente admite isso realmente. Em parafatologia, quinta linha, como se dá o olhar serexológico aplicado a síndromes conscienciais? É isso que nós estamos tentando fazer aqui, quer dizer, começar o início do princípio do começo a aventar algumas hipóteses, algumas possibilidades e associar determinadas doenças mesmo, determinadas tendências ao processo serexológico. Existe, talvez, a gente possa fazer um crescendo, né, um processo de determinados trafares que a gente manifeste, mas que talvez não tenham se não gerem tanta repercussão na nossa manifestação. Aquilo tem um peso, mas não é tão sério. E você pode ir aumentando essa gradação até chegar numa condição de uma doença realmente física, às vezes uma doença incapacitante, uma doença que dificulta a manifestação da consim aqui na dimensão intrafísica. Então deve haver um degradê nisso. Talvez o processo de doença mais séria tenha um percentual grupocármico mais expressivo, quer dizer, um envolvimento grupocármico mais expressivo. Quando o problema é mais só com a própria pessoa, talvez isso fique limitado nos próprios trafares, né? E no meio disso deve ter um processo realmente de miscelânea, de mistura dessas duas abordagens aí que a gente ainda não compreende muito bem. Uma última pergunta aqui, em parafatologia, sétima linha. O que são as reações de aniversário parapatológicas intersomáticas? Eu acho interessante porque hoje a minha tertúlia foi bastante sobre isso, foi sobre esse processo de doenças, né, intersomáticas, doenças serexológicas, e foi comentado justamente esse caso aqui, que o problema é o seguinte: quando há
um evento muito crítico numa vida de uma determinada pessoa, vamos supor um suicídio, um assassinato, uma condição realmente crítica, emocional, aguda, e aquilo ocorreu numa determinada idade da pessoa. Vamos supor, a pessoa tinha 30 anos quando ela se matou no passado. Quando a pessoa vem para uma próxima vida, aos 30 anos, há uma tendência de haver a confluência novamente do holopensene, das consciências, daquilo tudo, e fazer uma pressão sobre essa personalidade. Então, para ela tender a repetir aquilo. Então, o professor Valdo conta alguns casos justamente que os amparadores tentam calçar para ver se a pessoa supera esse gargalo. Então, superando isso, há uma tendência de haver um alívio maior dessa pressão. E só lembrando que esse termo, reação de aniversário, é um termo que a própria medicina utiliza. Nesses casos, por exemplo, às vezes a pessoa numa mesma vida tentou cometer o suicídio, às vezes na data de aniversário pessoal, ou na data de aniversário de alguém. Quando aquilo vai completar um ano, quando vai completar um aniversário, na mesma data, em alguns anos para frente, sempre tende a voltar aquela sensação. Então, os médicos e psiquiatras ficam mais atentos quando isso tende a ocorrer, né? Quando esse momento está chegando. Então, eles, vamos dizer assim, esclarecem os familiares para eles redobrarem a atenção, se for o caso, às vezes interna a pessoa, dependendo do caso, justamente para tentar passar isso, porque há um fator emocional envolvido nesse processo cronêmico e nesse processo de datas. Na parafatologia, 7ª linha de baixo para cima, poderia relacionar e ampliar os itens. A ressoma em família mais afim a determinado período do périplo serexológico pessoal e a árvore genealógica, podendo evidenciar o antepassado de si mesmo com tendências nosológicas assemelhadas. Teve uma pergunta que justamente foi sobre isso, né? A condição da doença podendo ser um indício de personalidade consecutiva. A gente já comentou, realmente pode acontecer. E essa condição de ressoma em família mais afim é que a gente fica pensando o que deve ter determinado a composição da nossa família atual. Isso também tem a sua razão de ser. E como essa é uma vida crítica, é uma vida em que nós fizemos, né, a maioria de nós, a gente fez o primeiro curso intermissivo, a gente está mais lúcido para essa realidade, então isso tudo deve ter um peso maior, a escolha dessa família deve ter um peso maior. E aí a extrapolação que eu faço, pelo menos a hipótese que a gente tem, é que talvez esse contexto, esse processo, esse tema que esteja sendo trabalhado nessa vida, nessa família, aí envolve as doenças e tudo mais, tem uma raiz numa vida comum, numa vida do passado, e no nosso caso tende a ser a vida chamada vida crítica, ou retrovida crítica. Foi uma vida na qual nós começamos a acertar, começamos a dar assim, o passo correto em termos evolutivos, em termos cosmoéticos, mas nos desviamos de algum modo. E hoje, muitas vezes, nós estamos tentando recuperar esse processo, o tempo perdido, recuperar aquele investimento que foi feito e, vamos dizer assim, colocar a coisa para frente. E aí, nesse processo de desvio, entra justamente a família, entre outras personalidades, outras pessoas que podem ter relação mais próxima conosco atualmente. Então, em outras palavras, hoje também na mini tertúlia, nessas semanas, né, está se comentando muito sobre o Império Romano. Então, alguns de nós tivemos vidas lá no Império Romano, e isso ficou marcado não só na história, mas ficou marcado em termos de ficha evolutiva pessoal. Então, por que, por exemplo, hoje, no século XXI, essas pessoas estão mexendo com essa vida lá do Império Romano? Inclusive na mesma família, tem caso de irmãos que a gente conhece, amigos mais próximos, vizinhos. Então, isso é que é interessante de se estudar, porque de lá para cá a pessoa teve várias outras vidas. Então, entender esse xadrez, né, esse quebra-cabeças é que é interessante para a gente poder expandir a nossa cosmovisão sobre a serexologia. E aqui ela pergunta também, feminologia, poderia expandir a investigadora atriz? Esse é um termo que o professor Valdo usa, né, uma expressão composta que ele usa, que quer dizer exatamente isso. Você avaliar o seu caso, por exemplo, você colocou aqui que você é de Niterói, né? Então vamos supor que você tenha nascido em Niterói nessa família, você é atriz, você é protagonista,
Você tem que pegar essas informações e aplicar ao seu caso. Então, no seu caso, você, por exemplo, na sua família, tem mais afinidade com a sua mãe, com o seu pai? Por que isso? Você tem irmãos? Você foi a primeira a nascer? Foi a segunda? É a caçula? Com quem que você se dá melhor? Enfim, usar essas verpons da conscienciologia e aplicar ao seu caso. Então, isso é que a investigadora, no caso, e ela é a atriz, ela está ali no palco, na ribalta do processo evolutivo. Ela chama a responsabilidade para ela e tenta entender o caso pessoal, né? E duas últimas perguntas aqui, depois a gente passa para as perguntas aqui locais. Definologia, exemplifique, por favor, as doenças conscienciais mais comuns. A gente não fala em doenças conscienciais mais comuns aqui na definologia, a gente fala classificatórios das doenças conscienciais de modo geral, né? Então eu acho que as doenças, elas nada mais são do que a expressão da nossa ignorância, da nossa falta de discernimento numa série de condições, que a gente parte do princípio de que quanto mais equilibrada for uma consciência, menos doença física ela tende a manifestar. Quando manifesta doença física, já é um caso, às vezes, de que ela está lúcida para isso, já é, às vezes, um trafar que virou uma doença, um trafar nosológico, que ela, às vezes, escolheu ter essa condição para servir como um aviso, como um alerta. A gente sabe que existem macrossomas que trazem no seu bojo algumas doenças específicas. Então, isso é diferente do caso vamos chamar assim, do povão, do caso geral da massa humana. Então, é difícil a gente falar em doenças conscienciais mais comuns, né? Mas eu acho que, se pudesse generalizar, não sei o que a Adriana acha, mas talvez as mais comuns em termos serexológicos sejam os processos da psicopatologia mesmo, que aquilo vem com a consciência, processo às vezes de depressão, processo de psicopatologias de modo geral, talvez seja uma condição que a gente pudesse generalizar. O que você acha? Porque assim, me chama a atenção, porque doença consciencial sempre existiu, né? Desde antes da era cristã, da era atualmente. E o que a gente vê assim? Hoje em dia tem uma série de novas doenças que a gente não tem escrito na história, até pelo próprio processo das cons-réus, né, que estão ressomando, e a gente vai vendo dentro da própria psiquiatria mesmo uma série de condições que antes a gente não tinha. Mas aí vale a pena pensar, será que lá atrás isso era tão comum que não era nem descrito? Porque muitas vezes a doença ela só é descrita quando ela sai da normalidade, do meio, do mediano. Então eu penso assim, dentro desse processo da gente avaliar a ponta do iceberg consciencial, a psicopatologia sempre foi descrita de alguma forma ou não, né? Mas eu penso que teve muita doença que passou batida e que não foi descrita justamente porque era comum. Fazia parte da normalidade, né? Era a medianidade tinha aquele processo. Agora, se a gente for pensar em termos de psicopatologia, sempre existiu, né? Que talvez seja o mais crasso dentro da questão consciencial, né? E é a que a gente mais traz, talvez, com a gente, né? As pessoas trazem isso, talvez tende a aparecer mais, né? Se não é bem tratado, bem direcionado, isso tende a ter uma raiz mais passadológica. É interessante a gente pensar, dentro do processo da psicopatologia, sempre tem aquele quê do egocentrismo, da autovitimização, do processo da desqualificação da intenção. Então, se a gente for pegar isso de raiz lá atrás, hoje a gente está um pouquinho melhor. Né? Lá atrás já foi pior. Então, a tendência talvez que aquilo fosse mais aflorado. Né? Agora, obviamente, toda a questão de higiene, a parte sanitária, isso tudo já foi muito pior também. Né? Melhorou bastante. Né? E aqui, por favor, amplie e exemplifique as reações de aniversário parapatológicas e intersomáticas. A gente já comentou que é o efeito da cronêmica, né, do processo afetivo, na manifestação de determinadas doenças, né, na deflagração de determinadas doenças, às vezes em processo recorrente. Né? A pessoa cometeu uma ilicitude, seja contra o próprio corpo, seja contra outra pessoa, aquilo fica vincado na própria holomemória e tende a se repetir, né, vamos dizer assim, as repercussões holossomáticas tendem a induzir a pessoa a repetir esse comportamento, né? Seja na mesma vida ou numa vida subsequente. Professor Pedro, aqui na página 22, na parafatologia, no linha 10, eu gostaria que falasse sobre a parahipocrasia, é correto? Hipocrasia? Hipocrisia, né? Ah, tá.
eu só achar De qualquer forma, que... acho que vale a pena se você puder aprofundar aí. Serexológica. O que a gente chama de parahipocrisia é a pessoa, às vezes, que sabe do próprio passado e fica exaltando esse passado, né? Não vê, assim, perde a criticidade com relação a essa condição. Então, às vezes, isso aparece a pessoa ou exaltando demais os trafores ou fazendo vista grossa para os trafares. Então, no estudo da série X, a gente está com essa pré-IC aí, a gente está batendo muito nessa tecla. Eu acho que a gente tem que ter muita maturidade para poder abordar determinados casos, vamos chamar assim, determinados processos pessoais, processos de série X com muita isenção. E o ideal é até a pessoa fazer um certo distanciamento, para ela ver aquilo como se fosse uma outra pessoa, e realmente é uma outra pessoa, foi uma outra pessoa, ela, uma condição às vezes mais crítica, que não tinha higiene, não tinha informação, o nível, vamos dizer, da mentalidade média era muito menor, e a pessoa considerar isso e assumir aquele quinhão de responsabilidade que ela tem naquele contexto, naquela condição, e não ficar tentando, sabe, vamos dizer assim, ilustrar uma condição, melhorar uma condição, edulcorar uma condição que ela em si ela é patológica mesmo. Então, às vezes a informação veio para nós justamente para a gente poder aprender com isso, realizar esse prejuízo, vamos chamar assim, e correr atrás para fazer assistência, e não para ficar fazendo autopromoção do próprio ego. Então, com relação às doenças, a gente vê muito isso, que a mesma doença que a pessoa tinha numa vida, às vezes, de 500 anos, 1 milênio atrás, ela ainda manifesta hoje, e é uma tendência desse processo egocêntrico, a pessoa querer sempre chamar atenção para si. A gente comenta aí no verbete, né? Quem foi muito da monarquia, às vezes tem essa boca torta, né? De fazer o processo de autopromoção, de achar realmente que é superior às outras pessoas. Então isso pode ser um efeito colateral. Cara que quer tapete vermelho, né? Isso. Está o tempo todo querendo tapete vermelho. É a questão do orgulho. Interessante que hoje foi falado também na mini tertúlia sobre o póstero e o antepassado de si mesmo. Né? Isso, exatamente. O que o ideal é a gente deixar de ser o antepassado de si mesmo e ser o póstero de si próprio. Quer dizer, você ser o autorrevezador, né? Você, vamos dizer assim, plantar a sua próxima vida. Você fazer por onde, aí vem a questão da escrita, vem a questão da assistência, para a gente ter uma vida subsequente melhor do que foi o caso do antepassado de si mesmo, que em geral tende a ter muita repetição, né? E tem uma coartação também, que foi uma questão compulsória, né? Isso, já exatamente. O cara que é póstero de si mesmo, ele tem um saldo, livre-arbítrio maior, um nível de lucidez maior para poder analisar, estudar. A outra pergunta seria sobre, você falou sobre os judeus, né? Que eu queria que você falasse sobre essa doença, que você falou que os negros têm uma predisposição maior para a pressão arterial. Os judeus, é uma hipótese ainda, têm uma predisposição maior para uma doença que é Tay-Sachs. Tay-Sachs é uma doença genética, que eles têm uma dificuldade numa enzima pneumônica, numa enzima pulmonar, que causa muita dispneia. Teria que estudar o caso da doença específica, mas é vamos dizer assim, uma deficiência genética na manifestação de uma determinada enzima, que aí tende a acumular muitos líquidos, muco no pulmão e etc. É um processo genético, sabe, de uma doença específica dessa, entre aspas, dessa raça, né, dessa etnia. Isso tem para todo lado, né? Toda etnia. Tem coisa que é mais comum nos japoneses, tem coisa que é mais comum, entende, nos africanos, nos judeus, isso tem para todo lado. O que a gente não sabe é a contraparte serexológica disso, né? Se tem um veio muito forte ou se é um processo simplesmente mais genético. No caso dos japoneses, qual seria a tendência maior? Questão... Tem vários, por exemplo, o japonês tem muito processo gástrico, de câncer gástrico, em função do modo como eles cuidam e mantinham, no caso lá, a carne, o processo de sal. Então isso tende a ter muita relação com o processo de cultura. Obrigado. Salmoura e tal. Pedro. Opa. Duas questões aqui. A primeira é a seguinte, você colocou o tema central neutro, né? Neutro é do ponto de vista de quem estuda ou você pensou em alguma outra coisa a mais? Hein? Não, é mais nesse sentido, que é um processo, vamos dizer assim, que a gente não dá para dizer que a doença em si ela é patológica, mas como tem esses casos de infiltrado, esses casos de macrosoma, é mais um processo que eu quis deixar assim na condição mais científica mesmo de quem estuda. Do doente mesmo, né? Não isso, ou de quem está manifestando a doença. Isso. Tá.
E uma outra questão que eu queria te fazer é o seguinte, você colocou aqui um exemplo mais da questão da monarquia, né? Você estudou alguma coisa relacionada mais, por exemplo, a questão do pessoal envolvido com os pensadores, o pessoal mais envolvido com a questão da escrita? Tem um padrão de coisas que às vezes se repetem, né? Eu observo isso, determinadas questões de comportamento, jeito de se manifestar. Você chegou a pensar sobre isso? Estudou alguma coisa nesse sentido? Então, o que eu vejo muito são dois aspectos, assim, não sei se dá para a gente generalizar, mas que eu vejo repetidamente. É um processo de tendência ao isolacionismo, quer dizer, a pessoa querer ficar muito sozinha, isso tem um lado bom, mas tem um lado ruim da perda de convívio, e isso levar, às vezes, a um processo muito teórico, muito de elucubração. Então, a parte pragmática, às vezes, da vida a pessoa perde, ela fica só com ela mesma nas ideias e isso tende a perder. Como no passado isso teve muita relação com a condição da ciência, o desenvolvimento da ciência, muitos enveredaram para o processo do materialismo, que aí seria um efeito colateral. Justamente por ficar muito em si mesmado, a pessoa acaba desenvolvendo esses traços. E hoje pode aparecer uma variação grande, mas às vezes tem pessoas que a gente conhece que são quase autistas, né? Pré-autistas a gente fala, porque não gostam muito dessa interação. E aí eu vejo muito o professor Valdo abordar que às vezes a medicina é muito boa, é uma bênção, é uma terapia para muitas dessas consciências, porque força essa interação, né? Com o doente, com a coisa prática, com ter que resolver, e aí a gente sai um pouco dessa clausura de ficar muito isolado, ficar muito com os livros, ou com as ideias, ou sozinho. Eu tinha pensado nisso, né, nessa linha que você está falando, e tinha pensado numa outra linha que aí essa seria da própria manifestação da pessoa, né, as tendências, os gostos, ela começa a direcionar por esse caminho e esses traços eles acabam se exacerbando, né, muitas vezes. Em contrapartida, se você pega do ponto de vista seriexológico, né, pegando ao longo da história, tem isso, né, esse viés aí que você falou, mas pegando, por exemplo, aquela tendência então a pessoa ela é um pensador, ela trabalha nessa linha, ou escrita, e ela é um tipo de comunicação. Então tem as repercussões dessa comunicação ao longo da série X que também podem ter gerado, não sei se você está entendendo, é uma contrapartida negativa para a pessoa. Sim, o efeito dos escritos, né? Retaliação, sei lá, você pega a Idade Média, ou pega mais antigamente, até hoje de manhã estava falando muito questão de Roma, aí, né, o pessoal que trabalhava com essa linha. Quer dizer, você está dizendo o seguinte, às vezes a pessoa escreveu, aquilo veio contra ela, não é isso? Exatamente. Ela pode ter sido assassinada por isso, ela pode ter sido perseguida. Não necessariamente o que ela escreveu, ostracismo. Ou talvez ela não deveria ter escrito tanto quanto ela escreveu, teria que ter sido mais ponderado, não sei, falhou alguma coisa com certeza. Perfeito. Mas de qualquer modo teve aquele contrafluxo e você acha que isso pode gerar um padrão, que tem isso, que isso se repete também? Você chegou a observar isso? Eu acho que isso gera um trauma. Né? Eu acho que isso gera um trauma. E aí a pessoa mantém, um processo, entre aspas, esquizofrênico, porque a pessoa tem uma intelectualidade muito exacerbada, mas às vezes na hora de divulgar, na hora dela querer publicar, ela tira o corpo fora e ela não consegue ter acabativa. Então ela começa várias coisas, às vezes intelectuais, e às vezes ela não termina. Então isso pode ser sim em função desses breaks, quer dizer, ela não quer fazer aquilo de novo com medo da reação do povo. Pode desenvolver alguns testes que isso aí pode ser um padrão que se repita, vamos dizer, nesse matripensene de linguística, né? Eu acho que sim, porque tudo vai depender de como foi esse trauma, né? Esse esbregue. E como muitas vezes quem estava mais só tinha às vezes ideias mais avançadas, pelo processo extrafísico da interação, pelo processo mesmo de ter ideias originais, pelo próprio andar da condição científica, da pessoa pensar muito sobre aquilo, ela acaba chegando a ideias mais avançadas, aquilo vai contra os interesses da época, as pessoas vão, né, contra essa pessoa e isso gera uma repercussão. Acontecia muito, né? Repressão da igreja, repressão da monarquia, né? Da burguesia, da aristocracia, né? Assim foi se repetindo. Então você vê, aí hoje então hoje, por exemplo, você vê que tem muitas pessoas na CCCI que têm esse perfil, mas a produtividade ainda é baixa, né? A nossa produtividade intelectual, ela ainda é baixa, principalmente produtividade mais ostensiva, que eu digo assim, mais profunda. Você vê a questão dos livros, ou uma pesquisa continuada ao longo do tempo sobre um determinado assunto, ainda eu acho que é pouco que a gente tem. Então, até que ponto ainda tem essa condição?
Eu não sei se a síndrome do impostor tem relação com isso, quer dizer, a pessoa não quer assumir um sucesso, ela não se acha digna disso. Exato, porque quando ela foi... uma auto-vitimização dentro Perfeito, daquilo, né? A pessoa começa a manifestar uma série de coisas. Fica mais reprimida, né? Tem uma série de coisas que pode vir daí, né? Então, exatamente, a auto-vitimização é ótima, porque a pessoa fala, não, eu vou ficar aqui nos bastidores e vou ter as minhas ideias, né? Divulgo pouco, só para mim mesmo, e não pago o preço justamente de fazer o desassédio. Então, talvez isso seja um outro degrau mais profundo daquilo que a gente já conhece, o professor Valdo fala, que a pessoa fez um curso intermissivo, vem para cá, chega muito empolgada, às vezes é o inversor, né? Chega muito empolgada, cheia de energia, cheia de motivação para cumprir a PROEX, e aí vem os assediadores do passado e fazem uma pressão contrária. Eu acho que a pessoa, do mesmo modo, ela pode ter vencido isso, está aí no voluntariado, mas quando chega na hora de uma liderança maior, quando chega na hora de escrever, de publicar um livro, aquilo pode dar esse mesmo efeito. Quer dizer, os assediadores vêm e falam, não, você não vai publicar isso não, porque de algum modo a pessoa vai se libertar daquele tipo de assédio. E eu estou estudando mais recentemente essa condição da relação com a desperticidade. Eu acho que a pessoa, para ela ser um desperto com D maiúsculo, esse da escala evolutiva, ela tem que ter um nível de desassédio mental somático maior. E aí isso inclui escrita de livros, sabe ser autora, ter um hábito intelectual mantido, ela adentrar o processo do parapsiquismo intelectual. Aí a pessoa entra num outro nível de desperticidade do que simplesmente o processo parapsíquico em si. Óbvio que ele entra, que ele é a base, mas eu acho que tem que caminhar com coisa mais de ideia mesmo, da pessoa se autodesassediar em termos muito antigos com relação a esses travões. Que aí entra esse olhar seriexológico, né? Uhum. Ok, obrigado. Pedro. Pois não. Aqui na página 22, na parafatologia, na terceira linha de baixo para cima, você coloca ali as investigações do seriexograma multimilenar. Eu tenho pensado ultimamente sobre o processo de se fazer um seriexograma interassistencial. O que me veio isso? E aí eu queria ver a sua opinião, porque você tem trabalhado com a Cristiane também muito o processo do sociograma, parasociograma e tal. Porque dentro dessa nosografia que você coloca seriexológica, você tem, às vezes, obviamente, os assistentes envolvidos nesse processo. E o que me chama a atenção? Qual que é a relação dos assistentes, às vezes mais de um, com relação àquele assistido? E com relação àquela nosografia, ou aquele momento dentro do processo do périplo evolutivo daquele assistido, o que aqueles assistentes tinham relação com aquele contexto? Vou te dar um exemplo de que eu comecei a pensar mais sério nisso. Lá na consciência terapia, você sabe, você foi consciência terapeuta, a gente sempre atende em dupla. E me chamou a atenção de uma situação de uma pessoa que foi assistida, que tinha um envolvimento comigo, um envolvimento com outro consciência terapeuta que estava assistindo, e tinha também um outro terceiro consciência terapeuta que não estava naquele momento, mas tinha feito um tipo de assistência para aquele mesmo evoluciente. E o que é interessante? Todos os três consciência terapeutas, de alguma forma, tiveram envolvimento com pessoas de relação mais íntima daquele evoluciente, e também familiares dos três consciências terapeutas também já tinham tido alguma relação dentro do processo, ou diretamente com o evoluciente, ou com pessoas dentro da intimidade. Eu falei assim, gente, o que a gente poderia entender ali como assistido, como assistente, dentro de um contexto holobiográfico, que isso poderia nos ajudar, dentro de fazer um sociograma, um parasociograma, a entender a paretiologia daquele transtorno, que talvez fosse assim um prioritário naquele evoluciente. A ideia é essa, é isso mesmo, a gente ficar mais atento a essas sincronicidades retrocognitivas, né, que a gente chama, e ver o que elas estão dando de mensagem. Às vezes a mensagem é exatamente essa, ver o nosso, primeiro, né, o nosso papel dentro daquilo, por que a gente está envolvido. Então, até hoje de manhã foi falado sobre isso. O assistente, ele pode ter uma relação mais próxima do assistido ali com relação àquela doença, quer dizer, até ontem ele tinha aquela doença, ele melhorou e está ajudando quem não tem mais.
ou durante muito tempo, muitas vidas, ele se tornou especialista naquela doença. Seja não necessariamente porque ele teve essa doença, mas porque ele conviveu muito, as coisas confluíram e ele se tornou especialista. Então, o professor Val estava comentando hoje do caso dele com o processo de suicídio. Ele não se lembra de ter se suicidado em nenhuma vida, mas ao longo de várias vidas ele atendeu pessoas que se suicidaram, intra e extrafisicamente, então ele foi se tornando um especialista nessa condição, tanto que ainda na família dele, dessa vida, isso acabou acontecendo. Então eu vejo que a gente puxar o fio da meada, ele pode ser através dos assistidos, sim. Principalmente quando se configura um cenário multidimensional e multiexistencial desse tipo como você está comentando. O que a gente está querendo fazer hoje lá nessa pré-IC, que o professor Valdo pediu para a gente chegar com esse sociograma até 1100. Então, o parasociograma, nosso objetivo é ele virar um serexograma, porque ele tem as personalidades consecutivas. E hoje nós estamos acompanhando esse caso aí do Império Romano. Então, a gente já sabe de pessoas lá e as pessoas que estão hoje aqui, alguns casos. E, obviamente, o Império Romano tem muita doença. Então, essa visão de conjunto que dá, permite a gente não só estudar o caso em si, mas ter uma noção de, vamos dizer assim, da terapêutica, né? Se a pessoa estava numa condição crítica há 2 milênios e ela hoje ainda tem uma situação crítica, mas não é nem tanto, ela já fez um curso intermissivo, ela está como se fosse ali, sabe, nos finalmente daquela doença. Então isso é o ideal. E aí, te respondendo mais objetivamente, eu acho que o mais adequado é realmente colocar no papel e tentar começar a pensar quem foi quem e se isso remete a algum contexto histórico, por exemplo, Império Romano ou qualquer outra época da história. Assim, eu fiquei pensando aí dentro da experiência de vocês aí no caso, vocês pegam, digamos, a patologia prioritária ali relacionada a quem está sendo assistido, ou vocês pegariam as afinidades até patológicas dentro do processo, olha, um melhorou 70%, outro melhorou 50%, e ali você começa a ver as afinidades patológicas para até entender um movimento grupal ali, o prioritário ali da patologia, ou às vezes até afinidades dentro do que favorecia o rapport com a própria pessoa que está sendo assistida. O que eu fiz isso na minha árvore genealógica, que lá quando envolve doença a gente chama de paragenograma, né, que é uma espécie de genograma. Mas o que é bom a Cris comentar. O que eu faria? Esquece um pouco toda essa condição nosográfica e coloca as personalidades e os envolvimentos. E aí começa a colocar essas variáveis. Doença, afinidade, nível de vinculação entre essas personalidades. Por quê? Às vezes, quando a gente já vai com uma coisa assim focada, a gente perde a visão de conjunto de ver outras relações. Então eu faria em camadas, quer dizer, primeiro as pessoas, depois as doenças, depois a época e tal. Isso vai te dar uma visão de conjunto e tentar localizar isso na história. Mas é bom ouvir a Cris, que ela tem mais experiência. Só para complementar nessa mesma linha de raciocínio, mas o que eu fiquei pensando como hipótese, né, para estudar, até que ponto esse problema de saúde, né, consciencial que o assistido tem hoje, que o evoluciente tem hoje, não é devido a um fato, um retrofato que envolveu esse grupo que hoje está ali e que alguns podem ter tido papel no passado de vítima ou de algoz dentro daquele contexto nosográfico. Então, acho que uma variável para ser estudada seria isso, né? Quem que foi vítima e algoz nesse contexto, né? Quem que contribuiu para essa nosografia e quem que, porventura, não contribuiu. E não ficaria presa aos papéis hoje de assistente assistido, porque podem ser invertidos ao longo do tempo, né? Então, relativizar tudo, né? Eu sei que daí tem que entrar mais em detalhes, estudar mais as pessoas, né? E também comentar que o genograma ele tem mais esse papel de ele é muito usado na medicina, né, para estudar as famílias e as doenças, né? Já o sociograma e o parasociograma não tem essa finalidade da doença, mas para estudo de doença, né? Mas pode ajudar a esclarecer com certeza, né? Eu fiquei pensando da gente até ter isso como até uma possibilidade de técnica de entendimento mais do processo para
você tendo essa compreensão maior, essa cosmovisão maior das afinidades, das empatias, vítimas, algoz, enfim, até para você fazer uma terapêutica mais eficaz. Eu acho. Que você tendo, isso pode, a gente, obviamente, estudando mais, isso pode servir de uma técnica bem eficaz para a gente poder melhorar a paratecnologia, entendeu? Eu uso muito o raciocínio, principalmente em relação à família e família nuclear. Eu uso muito o raciocínio assim, eu vejo um trafar de alguém da minha família e eu penso, o quanto eu contribuí para esse trafar da pessoa hoje. Entende? Porque se eu nasci naquela família nuclear, tem um motivo, e é para a gente se ajudar hoje. Então, muito provavelmente, de alguma forma, eu posso ter contribuído para que a pessoa até tenha aquele trafar aguçado hoje, seja não ajudando em algum momento no passado, seja ajudando a pessoa realmente a empurrar ela a ladeira abaixo. Então, são todas hipóteses, né? Mas eu já parto desse pressuposto para eu ter um olhar mais assistencial e mais ativo no sentido de me responsabilizar na assistência diante da família, sabe? Agora, talvez uma coisa que ajuda é tentar traduzir essa doença se ela tem algum trafar, né, por trás. Por exemplo, síntese, exatamente. Se é poder o problema, sei lá, sexualidade, que esse grupo talvez tenha se relacionado no passado, que isso talvez ajude a localizar, né? Tem uma pergunta aqui que é justamente isso que a gente está comentando. Poderia falar sobre as abordagens consciencioterápicas superando o approach médico, psicológico atualmente estabelecido? É exatamente isso, né? Nenhum médico, nenhum psicólogo tradicional busca saber as causas serexológicas das doenças e não tem essa cosmovisão para ajudar mais a personalidade em foco ali, no caso, o paciente, né? E na terceira linha de baixo para cima, gostaria que abordasse as investigações do serexograma multimilenar. É isso que a gente está comentando aqui. A nossa intenção, ou pretensão, vamos chamar assim, é ter uma visão mais aproximada daquilo que a gente teve antes de nascer. Quer dizer, uma cosmovisão de quem foi quem, daquilo que foi possível saber em termos grupais, para a gente poder se localizar hoje e aumentar a nossa responsabilidade, porque aí não vai só depender de determinado contexto, quer dizer, a pessoa está num contexto de fazer assistência, ela faz assistência, mas às vezes ela está num processo familiar e ela simplesmente esquece aquilo e ali ela é assistida, ou ela, pelo contrário, pode até ser um assediador. Então, essa responsabilidade, a pessoa assumir essa responsabilidade é que é o grande objetivo. Agora, te respondendo uma pergunta que você me mandou no final lá da outra tertúlia, eu sou favorável a você tirar essas coisas da internet, tá? Com relação à sua pergunta aí, que você pediu minha opinião. Eu acho que você acaba expondo as pessoas sem perguntar para elas se elas estão querendo passar por essa condição que você está utilizando aí, mas pondera e decide por você. Parapatologia, página 22, 12ª linha. Favor expandir os retrotraumas vincando o cardiochakra, dentro da holominemosomatologia. Eu acho que é exatamente isso. A pessoa, vamos dizer assim, ela gerou um trauma ou ela foi alvo de um determinado trauma, um esbregue, como se fala coloquialmente, e isso, quando ela cai em si, quando ela vê as repercussões dessa condição, isso tende a ficar na memória. E quando, de algum modo, na vida atual, aquilo começa a se configurar novamente, aquele contexto, aquelas energias, aquelas emoções, aquilo vem e a pessoa acaba, às vezes, reagindo da mesma forma. Então, tem pessoas, por exemplo, que foram abandonadas em muitas vidas, ou tem esse trauma de ter sido abandonada em determinada vida. Quando ela vê que isso pode acontecer de novo nessa existência, ela tende a reagir de um modo, às vezes, não usual para o caso dela, de um modo, às vezes, não tão esperado. Na parapatologia, página 22, última linha, poderia explicar melhor a neo-meta-optata? Meta-optata é um verbete do professor Valdo, acho que vale a pena ler aqui a definição, que é uma definição grande, e muitas pessoas esquecem desse verbete, e eu sempre chamo a atenção, principalmente nessas pesquisas serexológicas, para a pessoa não se achar, né? Não achar que ela é a tal. Então, o que ele coloca aqui como meta-optata? Esse é um termo, uma locução latina do direito. E ele está empregando aqui na Enciclopédia da Conscienciologia com uma outra acepção. Então, ele coloca o seguinte: é uma locução latina empregada para indicar o fim atingido pelo criminoso,
significando o resultado desejado ou o fim colimado com a consumação do ato. Está empregada aqui na neo-acepção positiva, por isso que eu falei neo-meta-optata. Cosmoética e evolutiva, quando as consciências imaturas, que somos nós, né, os ex-criminosos, intermissivistas da atualidade, homens e mulheres, demandam agora alcançar os novos objetivos interassistenciais de alto nível, procedendo-se com isso, ao mesmo tempo, os resgates conformáticos, ou seja, tanto da forma da expressão quanto do conteúdo das ações correspondentes. Então, em resumo, a gente tem que assumir as besteiras que nós fizemos no passado, por isso a gente comenta da para-hipocrisia, não dá para ficar louvando o nosso passado, porque a tendência dele não ser muito positivo, muito agradável, né? Principalmente uma condição mais antiga, e a pessoa fazer esse resgate tanto no conteúdo como na forma. Às vezes a forma como a pessoa fez não foi a melhor. Às vezes ela queria ter um objetivo até mais positivo, mas o modo como ela encaminhou as coisas não foi a mais sadia. Então é por isso que a gente termina a parafatologia comentando aqui o curso intermissivo gerando esbregue evolutivo profundo nos ex-vilões do passado remoto. A reicinha intermissiva, anel meta-optata, anel proex. Então a gente vai observar que pode ter existido, às vezes, imperadores, pessoas sanguinárias que fizeram curso intermissivo. Por que não? Se isso foi há muito tempo, se isso já tem alguns milênios, a pessoa às vezes caiu em si e justamente por ser inteligente, por ser líder, por estar numa condição crítica de representar um número grande de outras pessoas, é que ela às vezes recebe ajuda para fazer essa virada. E ela fazendo essa virada, muitas vezes ela dá um passo à frente, porque ela vai poder ajudar uma série de outras personalidades, né? Então, muitos de nós podemos estar nessa condição. Uma outra pergunta aqui. Tenho enxaqueca desde a adolescência e sou parapsíquica desde que me conheço por gente. Pode haver relação entre os dois fatos? Pode a enxaqueca ser serexológica? Eu acho que sim, pode. O que você precisa avaliar, por exemplo, é o processo genético. Tem uma base genética mais forte, quer dizer, existem outras pessoas na família que também têm enxaqueca, porque a enxaqueca tem um viés genético. Ou não, ou ela é mais forte em você, mais frequente em você do que em outras, ou não. Se existe, qual a relação sua com essa pessoa que também tem? Outra coisa que você tem que colocar aqui é a sua PROEX, né? O que você veio fazer, o que você está fazendo, qual é a sua tarefa, ela é uma tarefa grande, ela de algum modo pode ter desencadeado vamos dizer assim, um levantar de poeira muito grande, isso ser um efeito colateral de alguma coisa nesse sentido. Além disso, tem boi na linha ou não, quer dizer, tem assediador, você já percebeu ou não, é um processo mais seu, mais orgânico. Então, eu acho que poder pode, mas você precisa responder a essa, não só essa, mas várias outras questões e colocar isso que você comentou aí de ser parapsíquico, quer dizer, o que deflagra a enxaqueca? Tem um processo parapsíquico que deflagra? Você às vezes entra num ambiente conturbado, assediado, isso desencadeia em você a enxaqueca, por exemplo. Quer dizer, unir essas duas condições, né? Você tem que ver com a sinalética se de algum modo existe uma relação mais próxima. Outra pergunta, professor Pedro, sempre senti muita pressão próximo do meu aniversário e depois que tive filhos, são 2, nas datas dos aniversários deles, sinto uma pressão maior ainda. É uma sensação de angústia, preocupação de não estar fazendo por eles o que deveria, entre outras. Teria alguma orientação para que eu consiga superar essa condição? Eu acho que você já tem informação. Para superar é você tentar ajudá-los o mais que você puder, tentar calçar a PROEX deles, né, a vida dessas personalidades. Agora, se você fosse investigar o passado, tem que ver se não tem um processo de culpa da sua parte com relação aos filhos, né, com relação ao processo da maternagem. Então, se é realmente isso, se não é um processo simplesmente emocional, simplesmente, vamos dizer assim, dessa vida intrafísica, se você está colocando um peso grande a essa pressão que você está chamando aqui, veja se isso não tem relação com algum processo de autoculpa seu. Quer dizer, tem até um filme que vale a pena talvez você ver se já não viu, se já não tiver assistido, que é Minha Vida na Outra Vida. Quer dizer, a personalidade lá-chave é um caso baseado em fatos reais.
ela começou a ter retrocognições de uma vida que ela teve no século passado, começo do século XX, se não me engano, na Irlanda. E lá houve um processo desse envolvendo a família, porque havia uma condição de violência doméstica muito grande, porque o pai era um alcoólatra e tal, e a mãe se viu muito responsável pelos filhos que eram pequenos, ela acabou dessomando no parto, e ela levou isso para outra existência, ela acabava tendo um processo de superproteção com o filho da vida atual. Então, se houver alguma coisa nesse sentido, assiste esse filme, vê se isso, de algum modo, te traduz alguma coisa, te fala alguma coisa nesse sentido. Se não tem essa raiz mais séria, deve ser um processo apenas dessa existência, né, da pressão de cuidar do filho. Então, vê como que você lida com o processo de superproteção atual e o processo de dar responsabilidade para os filhos. Eu não sei qual a idade que eles têm, né? Pedro, é isso que me ocorre aqui. Pois não. Na William. página 23, em Sindromologia, você pode comentar a síndrome da pré-derrota, se isso tem relação com o que você comentava há pouco com o César, e qual seria a terapêutica? Sim. Existe um verbete sobre isso que a professora Ami escreveu. Então, a síndrome da pré-derrota, acho que tem um pouco a ver também com a síndrome do impostor, é a pessoa que ela já entra achando que ela não vai conseguir, né? Ela já entra, ela mesma é o principal algoz dela, ela mesma é o principal assediador. Então, tudo que ela vai fazer, ela já tem um parte-pri, já tem um apriorismo de achar que aquilo ela não vai chegar ao sucesso, não vai chegar à condição mais avançada. E eu acho sim que tem relação com isso que a gente estava comentando, porque se a pessoa vai toda motivada para um determinado objetivo, ela coloca ali as fichas, as energias, ela tem uma expectativa realmente muito grande, isso no passado, e aquilo de algum modo não caminhou bem, ou porque cortaram a cabeça dela, ou porque ela ficou presa muitos anos, ou porque de algum modo houve um processo traumático, ela foi até às vezes mal interpretada, ela pode ter isso na vida atual. Então isso pode ter dois aspectos de um passado. Primeiro, uma condição que ela era bem intencionada, de fato, e ela foi mal interpretada, ou às vezes não, ou às vezes ela de fato ela fez um processo anticosmoético, em função da época, em função da imaturidade, e aí isso pode causar uma inibição nela hoje, porque ela viu a M que ela fez no passado, entendeu? Então, às vezes no intermissivo, analisando na parapsicoteca, vendo lá o estrago que ela fez, ela fala, nossa, mas né, se eu usei mal esse trafor, ela às vezes pode ter como sequela isso, quer dizer, toda iniciativa que ela vai fazer, de algum modo ela fica com o pé atrás, achando que ela pode estar errando novamente nesse sentido. Então tem que sempre ver esses dois lados. Se é uma condição que a pessoa não tem tanta culpa no cartório, eu acho que a tendência disso é não aparecer tanto. Só se ela foi muito vítima e aí esse processo de ser vítima ela não conseguiu digerir bem. Aí isso pode gerar uma certa inibição. Quer dizer, ela estava bem intencionada, aí ela foi vítima e ela não digeriu bem, isso que eu estou falando. Mas eu acho que o processo mais profundo deve ser quando a gente vê que a gente fez um estrago, às vezes, muito grande, né? Teve repercussão em várias outras pessoas, então isso a pessoa tende a manifestar desse modo, sabe? Ela já acha que aquilo não vai dar certo, ela já quer tirar o corpo fora, ela já, de algum modo, vem com isso. Outra coisa que tem dentro disso, e aí pode ser, acho que cada um dos dois exemplos aí que eu dei, mas principalmente do segundo, que é mais negativo, que é aquela pressão assediadora, né? A pessoa vai fazer e ela sente aquela pressão, né? Aquela condição próxima a ela. Quando é muito pessoal, quando a coisa é muito direcionada, que os assediadores sabem aonde pegar, aquilo tende a mexer mais com a pessoa. Então ela pode ficar mais inibida, né? Mais pusilânime, mais assim, com dificuldade de acabar o empreendimento, de chegar até os finalmente ali e poder concluir uma determinada tarefa. Então, eu acho que tem que ver cada caso, né? Mas vale a pena dar uma olhada no verbete da AMI, que eu acho que lá tem mais explicação, tem uma ampliação maior. É o mesmo nome, Síndrome da Pré-Derrota. A mesma coisa, acho que tem dentro disso, aproveitando a sua pergunta aí, a questão do ostracismo, né? Às vezes a pessoa, do mesmo modo, o trauma que ela teve foi ser
jogada para escanteio, né? Foi ser retirada do grupo, né? O livro do Marx fala muito sobre isso. Então, o modo como a pessoa lida com isso é que vai gerar esse efeito ao longo do tempo, né? Se ela se conscientiza de que às vezes a parcela de responsabilidade dela ali, ela tem, mas não foi tão grande, ou ela vê que o processo da mesologia da época não ajudava, talvez ela consiga se reconciliar mais com isso. Eu estou falando isso que eu estou lembrando que às vezes uma dificuldade maior que a gente tem para ter retrocognição é justamente a gente se reconciliar com o nosso próprio passado. Então, se pouco a gente sabe, a gente já tenta ou mascarar, ou exaltar, ou de algum modo dar uma maquiada, a gente vai ficar só nesse limite, tá certo? Se por um lado a gente quer realmente saber e quer ver assim com uma frieza maior, eu acho que isso ajuda a gente a poder compreender mais a nossa própria história. Porque quem manifesta hoje a síndrome da pré-derrota, de algum modo ainda não se reconciliou consigo mesmo, né? Tem alguma coisa que a pessoa não digeriu, não fez a catarse, né? Ela não pagou para ver. A gente tem que partir do pressuposto que essa existência ela é justamente para isso, eu acho. Ela é para a gente poder tentar dar o máximo, investir o máximo, porque nunca nós tivemos tantos fatores otimizados, né? Tanto do ponto de vista humano, da SOCIM, da comunicabilidade, da comunicação, das informações acessíveis, mas principalmente do ponto de vista nosso, grupal, né? De autodefesa energética, de estarmos reunidos. Então, isso tudo tem que funcionar para a pessoa como um antídoto, né? Como uma profilaxia para ela poder dar o máximo dessa vida. E aí a gente entende quando o professor Valdo compara que essa vida vale às vezes por 15 outras, né? Justamente por causa dessa confluência de dados, de informações. Então eu digo isso porque às vezes a gente ainda observa e ainda acompanha determinados casos que a pessoa não consegue superar esse gargalo, sabe? Ela se acomoda ainda, ela fica às vezes na periferia, ela não quer assumir uma determinada condição. E aí o que me preocupa, em termos assim de Max Proex, é ver a repercussão disso na própria extrafisicalidade depois. Porque acho que dificilmente a gente vai conseguir reunir, né, tantas oportunidades e tantos aportes em comum. Então a gente tem que tentar insistir em determinada área para superar. E eu, fazendo essa condição aí dos verbetes, que a gente chama de sprint, né, a pessoa pega uma área e ela dá um gás ali, ela dá uma corrida, dá um sprint numa determinada área. Eu observo que a gente acaba superando um determinado gargalo e você começa a se manifestar de um modo que você até então não se manifestava assim. É como se aquilo que para você era muito difícil fazer não é mais. Aquilo que demorava às vezes, 3 meses, você faz às vezes em uma semana. Isso pode ser em qualquer área, desde que a pessoa supere um determinado gargalo. Então, identificou um determinado gargalo. Vamos supor, a pessoa tem um gargalo parapsíquico. Eu acho que se ela concentrar os esforços ali durante pelo menos 3 meses ou 6 meses, que seja um ano, para ela, superar, investir o máximo ali, a tendência dela vai ser recuperar cons que ela às vezes não considerava que poderia ter e ela começar a se manifestar com um nível de facilidade maior. Pedro, eu uso muito isso na escrita, né? Você pode continuar? Pois não. A síndrome da mediocrização? É exatamente isso. Eu passei, ainda considero que eu passo, né? Que não estou totalmente curado disso. Mas a mediocrização é você se colocar na média da mediocridade. Então o que é? Você se contentar com um pouco. Então, às vezes, vamos supor, eu escrevia um artigo no ano, eu participava de um curso, a pessoa vai, ela olha para o lado, está mais ou menos todo mundo assim, e ela se acostuma, ela se satisfaz com isso. Então, essa mediocrização, a gente pode comparar com a SOCIM, que aí acho que não vale a pena, porque aí o desnível é muito grande, mas eu gosto de comparar com a própria CCCI. Todo grupo ele se nivela por baixo. Por mais que a gente queira que o grupo se nivele por cima, há uma tendência dele se nivelar por baixo. Então, se a gente pega já esse nível, a gente se nivela ali ou dali para menos, a gente está tirando o corpo fora. Isso é uma doença. Então, o que eu procuro fazer é tentar identificar o que eu preciso fazer, o que é responsabilidade minha e tentar esse ponto levar mais à frente. Só que não é fácil. Por quê? O que costuma ocorrer?
as necessidades são grandes, as necessidades de pessoas para voluntariar, para dar aula, para fazer verbete. Então, e a pessoa que tem uma polivalência, que somos todos nós, a gente tende a começar a preencher o nosso dia a dia com várias atividades desse tipo. Então, aquilo que você às vezes veio fazer, ele está com um ritmo muito menor, justamente porque você está fazendo várias outras coisas que são necessárias, mas às vezes não são prioritárias. Então, eu jogo muito isso com o momento de vida da pessoa, o tempo da ProEx. A pessoa que chegou recentemente, é importante ela ter essa visão de conjunto, eu acho. É importante ela participar de várias coisas, é importante ela, de algum modo, adquirir essas experiências. Mas, às vezes, a pessoa que já tem uma década na Conscienciologia, 2, como é o meu caso, não dá mais para a gente se nivelar com a pessoa que está chegando. Não porque a gente é melhor, mas porque o tempo para a gente é diferente. A pessoa está num tempo de ProEx diferente do nosso. Então, tudo caminha, eu acho, para ProEx ser mais especializada com o tempo. Especializada no seguinte sentido: a gente ia assumindo uma coisa que a gente realmente veio fazer. Então, no começo, na hora de instalar toda a Conscienciologia, era muito difícil você conseguir ter especialista. Hoje já são dezenas de ICs, por exemplo, pessoas com diversos trafores. Então, nós temos que ajudar as pessoas a unir o que a gente fala do trafor que ela tem com o mater pensene, que é fazer essa colimação, sabe? Fazer essa convergência. Isso é o ideal. E, às vezes, em função do trabalho, a gente acaba, paradoxalmente, dificultando, porque a gente exige muito a pessoa, às vezes próxima de nós, próxima da nossa instituição, mas não reconhece que, às vezes, a cara daquela pessoa é uma outra IC, ou é fundar uma nova IC, ou é, fazer uma outra coisa, fundar um periódico, sei lá, um outro trabalho específico. Então, eu acho que nós estamos num momento, na Conscienciologia, em que isso vai começar a ocorrer cada vez mais, que é essa especialização. Por isso que está tendo cada vez mais ICs sendo geradas, sendo propostas, para a gente poder... A especialização, ela tem uma coisa boa, porque ela gera o conhecimento naquela área, ela tende a aprofundar o conhecimento naquela área. Nós estamos tentando fazer isso com essa especialidade da serexologia, mas você vê como é difícil. Então, há uma necessidade de se ter outras pessoas, de se ter um grupo que vai começar a se reunir com a pretensão de se tornar especialista nisso. E aí, do mesmo modo como hoje já tem a Apex, que é especialista em ProEx, em proexologia, a gente vai querer ser em serexologia, para poder justamente ajudar as pessoas a descobrirem o próprio passado, para poder ter experiência quando for um processo de grupo, envolvendo o grupo do passado. E eu entendo que os amparadores estão trazendo esses casos mais recentes justamente para a gente ter uma noção de como a coisa acontece. Então, quando a gente, lá em 2009, começou a estudar mais a serexologia, foi em função de um outro caso, não foi em função tanto do meu caso, mas o meu caso começou a aparecer logo depois desse, e segundo o professor Valdo disse, como a Adriana perguntou, tinha envolvimento grupo karma, quer dizer, o caso dessa pessoa que eu estou falando resvalou no meu, e aí, em função disso, os amparadores acabaram abrindo. A gente vê que é justamente para a gente se tornar cobaia. Quer dizer, a pessoa que sabe o próprio passado, ela começa a servir de espelho para uma série de outras, tanto para evitar os trafores, como para, se for o caso, copiar alguns trafores. Então, eu vejo que o meu caso deve ser um caso da média, assim, da maioria. Você vê que havia um nível, ou um subnível muito grande em termos intelectuais, que é isso que a gente estava falando com o César. Quando você começa a ver essa realidade, aquilo te chama na responsabilidade, você tende a aumentar a sua produtividade. Então, você vê que um processo, às vezes, entre aspas, egocármico, pessoal, quer dizer, diz respeito àquela pessoa, ela vai saber do passado dela. Mas aquilo foi feito não tanto em função dela, foi feito em função do grupo, porque aquilo vai reverberar no grupo. Tanto o processo de pessoas mais próximas, então depois disso teve um grupo que se aproximou mais de mim, às vezes nem tanto em função de saber o passado, mas em função de a gente estar mexendo com essas ideias, aquilo forma uma equipinha, forma uma equipe intrafísica, que isso foi caminhando para se configurar hoje numa instituição. Então, esse caso, ele tem diversos exemplos na CCCI e a gente tem que ter ele como modelo, quer dizer, a pessoa que vem com uma especialidade muito forte, ela acha que ela tem responsabilidade, vamos supor, com a escrita, vamos supor, o professor Valdo outro dia falou da primatologia, quer dizer,
A pessoa que estuda mais essa condição dos primatas, ela que sente essa responsabilidade, ela vai acabar caminhando para isso. Por quê? Porque ela vai funcionar como líder para atrair essas pessoas do próprio passado. E aí vão ter pessoas com as quais ela trabalhou no sentido de ser assistente, e também pessoas que ela dificultou, que ela gerou a doença que elas têm hoje. Então, essas pessoas também vão aparecer de diversos modos, a gente vai ter que conviver com elas, entende? Então, eu queria dar uma panorâmica, porque o processo da ProEx, ele tem vários momentos, a gente tem que saber aonde que a gente está inserido nesse momento. Pode falar. Tem que esperar um pouquinho. Vamos ver. E agora? Em relação a essa resposta que você deu agora, em algum momento você falou da série Access também grupal. Em algum momento precisamos sair da autobiografia, mas também saber aquele envolvimento que tivemos como grupo. Eu vejo que no seu caso, esses casos que agora estão sendo estudados são muito mais hemostáticos, porque pega já a sua especialidade de uma outra vida, que já foi como completista e tudo mais. Em casos mais nosográficos, onde se trata de vidas recentes, mas talvez até envolvendo traumas coletivas, em parageografias diferentes daqui, que talvez ainda a urbanização não está num nível tão avançado. Vale a pena aí mexer como grupo? Eu fico muito pensando assim, tipo, mesmo tendo retrocognições, sabendo aquilo, ou ver colegas do passado recente, entender mais ou menos, vale a pena? Qual que são os critérios para avaliar se isso é saudável ou se isso só vai gerar mais confusão e tudo mais? Eu acho que tem que esperar algum sinal dos amparadores. Por exemplo, se for para mexer com aquilo vai, de algum modo, vai aparecer. Então você veja, mexer com o Império Romano é uma condição crítica, mas ela é uma condição muito antiga. Então, os amparadores estão trazendo isso através desse amparador do italiano. Então, isso eu uso como um sinal. Então, a gente pode mexer com isso. Mas quando, como você comentou, às vezes é uma condição pessoal. A gente acessa uma condição, vê que outras pessoas estão próximas, e aí, dali a gente começar a puxar isso, eu iria com mais calma, realmente. Eu iria pessoalmente, vai fazendo as pesquisas, porque há uma tendência disso começar a reverberar muito no grupo, e às vezes não há maturidade para isso. Mesmo sendo, como você comentou, predominantemente homeostático, alguns casos que a gente conhece já gera problema, imagina a gente mexer com uma casa de marimbondo, né? Então tem que ir com calma mesmo, acho que a Cris quer comentar. Uma sugestão, Anne, seria a seguinte: não mexer com nomes de pessoas, né, locais, fatos históricos, não exatamente isso, mas talvez pudesse trabalhar com a ideia da escrita das temáticas, né? Então, provavelmente nessas suas retrocognições você lembra de algum contexto, né? E pelo que você falou, não tão positivo, né? Você pode pensar no oposto dessa temática e escrever sobre isso, né? Então, por exemplo, no caso da escravidão, né? A gente teve lá em Salvador agora, teve muita discussão no ECP2 sobre o processo do escravagismo, né? Então, houve sugestões das pessoas que estão ali escrever sobre liberdade. Defender a liberdade de expressão das consciências, né? Então, é uma linha que, às vezes, você pode tratar do assunto, às vezes até esclarecer as consciências, né? E as consciências e a nós mesmos, né? Sobre a necessidade de trabalhar o oposto positivo, cosmoético, evolutivo, atual, no contexto que a gente está, né? Tá? Dentro do que você falou há pouco, né, da ampliação do conhecimento e a produção, né, a gente nota, né, no teu caso, assim, eu vou citar dois exemplos que vêm bem ao caso aí, né, que a gente, ao revisar, a gente começa a encontrar palavras novas, simples, que a gente não duvida que exista, mas que são poucos usadas. Então esse trato com a linguagem vai trazendo novos termos, novos vocábulos. Hoje, por exemplo, eu achei um aqui que a gente pouco conhece, é o soberboso. Existe a soberba, mas pouco se ouve falar em soberboso. E também outro caso, que eu tentei fazer
bolaram um verbete sobre o dicionário lexicografia. Aí fui ver, consultei, aí já tem um monte, não tem mais viés para analisar, porque você ou outra pessoa já analisaram quase todos. Não concordo com essa última lexicografia. Sempre tem uma... Eu estou tentando achar um flanco para entrar com um verbete sobre dicionário lexicografia. Então, isso aí prova, né, que esse aumento da produção e esse lidar com a linguagem vai trazendo novas aberturas e possibilidades e esgotando até um assunto quase. Que experiência própria. Se a pessoa escrever muito, ela descobre o passado dela justamente por isso. Pelas tendências, pelas palavras, pelo tema, entende? Pela facilidade que às vezes ela tem de conseguir produzir um determinado tema. Então, quando a gente tiver, isso que eu estava falando com o César, quando a gente tiver uma produção maior de multimeios aí, de livro, verbete, artigos e etc., resenhas, a gente vai começar a ver quem é quem no passado, justamente em função dessa tendência da pessoa, dessa particularidade, entendeu? Do que a pessoa gosta. E aí isso é muito interessante porque vão começar a ver os afins, né? As pessoas mais afins, por exemplo, você comentou, você teve uma ideia e foi ver em verbete, chegou lá, no meu caso, o caso da Cristiane, algumas pessoas, então isso já forma um holopensene. Quando a gente começar a poder estudar essas pessoas que têm afinidade, que eu chamo de grupo karma intelectual, quer dizer, as pessoas que estão afins em função de uma determinada ideia, a gente vai começar a desbravar mais então que venha a minha turma, porque eu tenho muito escrito, mas até agora é mais solitário o negócio. Passado, né? Então, eu acho que outra coisa que eu queria comentar com você, parece que o professor Valdo, eu não estava aí, mas ele comentou que esse italiano é da área da lexia, é isso? Eu não estava também. Parece que ele citou o meu nome, o seu, do Otto e de mais alguém. O Arlindo, talvez. O Laurentino, o Laurentino. Então vamos aproveitar esse cara aí, né, que é um serenão, e vamos tentar. Tentando pegar essa tábua. Né? Vamos tentar pegar. Mas eu queria fazer duas perguntas. Pois não. Página 22, uma na teoria, a teoria do contraponto interdimensional. Tá, essa teoria ela foi proposta pelo professor Val, também tem um verbete, e cita muito nesse verbete a teoria da evolução do Darwin, que o contraponto, é justamente a gente fazer o contraponto do paradigma consciencial com o paradigma convencional, newtoniano, cartesiano, intrafisicalista, né? Então, como a gente está abordando o processo de saúde e doença, e a gente tem hoje um modelo mais iatrogênico, que a gente chama mais da medicina, a gente quis fazer essa contraparte com um paradigma consciencial. Então, essa teoria que justamente faz esse contraponto à ciência convencional. E a última técnica do detalhamento retrocognitivo. Também é fruto de um verbete, né, para quem não conhece, é a pessoa buscar esmiuçar ao máximo qualquer informação que ela tenha do próprio passado. Se a pessoa tem acesso a uma determinada vida inteira, em que ela sabe, a gente brinca, né, sabe o RG da pessoa, sabe o nome, sabe a época, sabe o local, aí fica mais fácil, ela pode fazer um detalhamento muito maior. Mas mesmo que seja com um flash retrocognitivo, ou com alguma informação, ou como a Adriana estava comentando, às vezes é um processo hipotético ainda, é um processo que, uma sincronicidade que aconteceu, ela pode pegar isso como sendo o elemento desencadeador. E ela então fazer o máximo de detalhamento desse processo, ver quem é quem, ver qual a época, quais os interesses, no caso, se ela já sabe as tendências da pessoa, o biotipo, e aí, enfim, lá no verbete, se não me engano, eu coloquei 100 aspectos que a pessoa pode destrinchar. Mesmo que ela não saiba isso, ela já ponderando sobre isso, ela já fica mais atenta, que quando ela tiver a retrocognição, isso pode acabar ajudando ela a ficar mais atenta. Visto que você não usa cola, tudo é no improviso, né? Já o traquejo que a pessoa adquire, né, com a escrita ou a produção. Então, eu queria que explicasse para nós o paradoxo. Paradoxo intraconsciencial das vocações inatas e realizadas pelas restrições somáticas. Esse aqui é interessante e normalmente é um processo mais nosográfico, quer dizer, a pessoa
numa vida ela cometeu algum ato anticosmoético, e aí ela vem numa outra vida com um soma que não ajuda, um soma que tem alguma restrição. Então a pessoa vem doida para fazer aquilo de novo e o corpo humano não ajuda. Quer dizer, o instrumento que ela está portando não ajuda. A gente tem alguns casos que a gente estuda. Um deles, por exemplo, a pessoa cometeu suicídio lá, por uma condição crítica com uma série de atenuantes. Ela vem num corpo, nessa vida, num corpo mais franzino, num corpo que não dá tanta força, tanta presença, tanta condição para fazer aquilo que ela gostaria de fazer, e coisas até às vezes mais simples mesmo. Então, essa lei de ação e reação, ela acho que funciona dos dois lados. Quer dizer, se a gente errou muito numa área, a gente vai ter o revertério disso, e por outro lado, se a pessoa acertou muito numa área, ela vai poder começar a ter vamos dizer assim, o benefício de ter o macrosoma, que aí é o contrário, quer dizer, um soma que é melhor do que aquilo que ela tinha na outra existência. Mas esse paradoxo é mais limitado às pessoas que não fizeram bom uso do soma, e aí isso limita. Acho que dá para ampliar, porque ultimamente a gente vem notando, né, que está acontecendo muito crimes, assassinatos de pessoas jovens, e aí as famílias dizem, não, a pessoa tinha futuro, estava começando uma vida, estava concluindo alguma coisa, e vem, não pelo corpo físico ruim, mas por um acidente de percurso, vai assassinada, é morta, e aí conclui, termina, incompleta a programação, abrevia. E isso aí, eu me pergunto, por que está ocorrendo tanto isso ultimamente que a gente vê? A gente não sabe se é um processo de interprisão, mas será que é uma condição que a gente poderia classificar como mini-PROEX? Esses processos de mini-PROEX normalmente são mais tranquilos, né? Normalmente é um processo de doença. Completa alguma coisa. Exatamente. Mas aí a pessoa está na flor da idade, com a vida em geral, pela frente, como se diz, está com a profissão, está pronta para casar. Isso. E, em geral, é um processo de interprisão. Entra num clima de assassinato e aí cria toda... Aí a mãe diz que terminou a vida, aí começa a família. Um drama danado. E atinge todo o grupo, não é? Um fato que a gente não... É difícil de entender essa situação. Você vê a chamada macro-PK, né, que é justamente esses casos de assassinato, de acidente, de processo traumático, eles são mais carregados, né? Então, em geral, eles têm um processo grupal muito pesado. Então, aquela família, aqueles assediadores, aquelas pessoas, aquilo está muito recente ainda. Então, há uma tendência de acabar respingando nesse e ainda não há um entendimento, né, do grupo, da interpretação. Muito difícil, a pessoa só pensa naquele elemento que sai da família. Aí diz, não, mas era o melhor, era o que ajudava mais, era o que... É a pessoa líder da família que às vezes se vai e deixa todo um grupo desconcertado. O que ajuda a entender isso, eu botei aqui na ciclologia, na página 23, o ciclo interprisão, vitimização, recomposição, libertação e policarmalidade. Quer dizer, se a pessoa já estava ajudando, ela já estava mais lúcida, ela está começando a entrar na vitimização, justamente. Ela viu, às vezes, a besteira que ela fez, quer evitar, mas ela precisa ainda ser vítima daquele grupo que ela ajudou a criar. E aí, por isso que não bate. Às vezes a pessoa era um anjo, entre aspas, mas ela passa por isso. Mas se você olhar a ficha da pessoa, às vezes é anjo da cara suja, né? Como tem aquele filme. É mais fundo. Ok? Pois não. Eu lembrei de um fato, você estava na mini tertúlia hoje, né? Sabe a minha relação com os meus pais, que a gente tem uma relação meio difícil. E aí eu sou epilética, né? E eu estava lembrando que no diagnóstico da ressonância, tem eles falam que eu tenho um tumor chamado DNET e que esse tumor são restos de células embrionárias não desenvolvidas. Então, quer dizer, as células lá que os meus pais me deram, né, para constituir o soma, não desenvolveu. E aí eu pensei, tem alguma relação com essa dificuldade na relação com eles, né? Que tem relação com o verbete sobre serexilidade e a patologia.
Então você vê, agora você está com, vamos dizer, uma visão maior, você está com a faca e o queijo na mão. Isso aí, até certo ponto, eu não sei se a gente pode incluir nisso, mas você tem que ver como que você lida com o processo da doença hoje, porque às vezes é justamente para você ter até mais força, mais moral, mais autoridade, porque você vai servir de exemplo para eles, para essa condição, para essa família, para esse grupo. Mas tudo vai depender de como você está lidando com isso. E outra coisa, como a gente comentou na primeira pergunta, a epilepsia aí, no caso, ela é secundária, tá certo? Ao tumor, não é isso? Quer dizer, o tumor desencadeia esse processo de epilepsia. Então, o cerne aí é justamente o que você comentou. A junção do seu pai com a sua mãe, você hoje sabe com quem você tem mais dificuldade e teve esse efeito colateral. Esse efeito colateral do tumor, você tem que ver a reação dele também nos dois. O que ele causa nos dois. Mas então a epilepsia, nesse caso, seria uma reação desse trinômio, da inter-relação entre eu, meu pai e minha mãe? Sim, mas o mais sério aí não é a epilepsia, é o tumor. Ah, é o tumor. Porque o tumor, a epilepsia vem em função do tumor. Tá, mas aí como que eu não entendi muito bem esse foco que você falou entre o tumor e a epilepsia. Eu tenho que focar no estudo do tumor, como que isso desencadeou e não nas crises epiléticas. Não, porque assim, tem que avaliar o seu caso, né? Eu estou olhando de fora, mas em geral, quando a gente tem alguma coisa crescendo no sistema nervoso central, no caso de um tumor, ele tende a desorganizar o entorno ali, eletroquimicamente, né? E aí desencadeia as crises. Então, é diferente da pessoa que nasceu com epilepsia, entendeu? A pessoa, você faz uma ressonância, o cérebro dela é normal, mas eletricamente ali não é normal, porque tem algum foco que gera essa descarga. Então, você não pode avaliar o seu caso do mesmo modo como a gente avalia uma pessoa que nasceu com epilepsia, entendeu? Isso que eu quero dizer. O seu caso, a epilepsia, no caso aí, o seu é o tumor, é aquilo que nasceu com você. E aí você tem que ver o papel disso nesse contexto grupo kármico. Do mesmo modo como a gente comentou, se você pudesse, era o ideal você tentar saber a raiz. Lembra que você comentou que você tem dificuldade com uma dos genitores ali, do seu pai ou da sua mãe. Tem um que você tem mais dificuldade. Então, você tem que tentar saber assim, por quê. Qual que é a raiz, qual que é o nome, qual que é a emoção que está em função disso. Porque aí você pode, com isso, tentar saber o que está por trás, que foi o que desencadeou essa dificuldade. Eu até estava olhando aqui nessa parte que você fala da monarquia, né? Essa questão de ter que agradar para pertencer no reino aí, né? E eu tenho desde criança um sentimento assim de revolta por não querer obedecer às leis e ao mesmo tempo de rejeição por não ser boa o suficiente. Meu pai nunca foi casado com a minha mãe, né? Então, só que isso é uma coisa que eu já trago de antes, porque a minha família me acolhia muito bem, mas eu não via isso. Então, esse sentimento de rejeição me pareceu muito dentro de um traço monárquico aqui, né? Mas veja... Mas eu não sei a relação disso com a epilepsia ainda, né? Não, mas eu acho que você está mais assim para uma pessoa mais assim questionadora, você não é assim, mais crítica, um pouco mais assim, entende? Preto no branco. Então talvez o seu processo seja um pouco mais político, alguma coisa nesse aspecto, entendeu? Um ativismo político. Eu digo não monarquia de ser rei, rainha, mas de ter poder assim sobre as pessoas. Então, dessa coisa da dissimulação para, não sei, mas você manipular. Não é assim. Você acha que você então, aí são traços que estão... Eu não te conheço muito bem, mas o que eu conheço de você pelo contrário, você é mais autêntica, você fala, você se expõe, mas eu também tenho... põe o dedo na ferida. Intraconsciencialmente tem uma coisa de soberba, assim, sabe? De me achar superior. Bem, pode ter. Coisas, né, pode ter. Mas aí eu vejo que é mais um outro lado da soberba, talvez desse processo intelectual, talvez mais político. Acima da média, acima da média, pode ser. Aí, com a monarquia, você vai ter que ver aonde que a coisa... Encaixou. Entendeu? Eu queria que você falasse, você falou que alguns macrosomas trazem no seu bojo algumas doenças. Sim. Você pode falar como que funciona esse mecanismo? Às vezes, a própria pessoa escolhe isso para funcionar como se fosse um aviso. Então, é uma doença crônica. Então, vamos supor,
o professor Valdo tem a hipertensão arterial dele. Aquilo é como se fosse um limite. Porque o professor Valdo, com 28 anos, ele mesmo fala, ele teve um infarto. Por quê? A consciência dele é muito mais avançada do que o corpo. Se deixar, ele não para de trabalhar nunca, né? Tem que lembrar de dormir, lembrar de respeitar o corpo. Então, no caso, pegando ele como cobaia, a pessoa, às vezes, tendo uma hipertensão arterial, ele sabe quando que ele está indo além, quando que ele não está. Então, essas consciências mais evoluídas, tipo serenão, evoluciólogo, às vezes eles vêm para isso, para dar um aviso para ele, consciência, mas também para o próprio grupo. E ele dando o exemplo de como ele se cuida, como que ele leva a vida dele, ele reeduca toda uma série de pessoas, entende? Porque você veja, você pensar que uma pessoa fazer o que ele faz, com todos os achaques, as dificuldades do próprio corpo, vale muito mais do que uma pessoa que não tem nada, entende? Então, quem consegue lidar com o corpo nesse nível, normalmente tira isso de letra. Então, o que é interessante dessa discussão é o seguinte, nem toda doença é um processo de interprisão grupocármica, de uma condição mais crítica, entende? Tem essa exceção do macrosoma. Tá? Agora, e outra coisa que interessa mesmo é ver o saldo da assistência para aquele grupo. Então, você veja o seu caso, se você conseguir sair, rever o modo como você encara lá as pessoas, começar a ajudar, é justamente às vezes isso que você veio fazer, uma parcela da sua ProEx é ajudar essas pessoas. Uma outra parcela é ver suas coisas, produzir, ver o que você pode fazer. Todos nós somos assim, né? Então tem aquela responsabilidade. Porque, imagina, a gente está programando a ProEx lá no extrafísico junto com algum evoluciólogo, pessoa mais lúcida. Não dá para pensar só num aspecto. A gente tem que colocar assistência, o povo que a gente pode ajudar, né? Aquilo que a gente consegue fazer por causa do nosso trafar. Então isso vem justamente no bojo. É família, é profissão, é voluntariado. Isso, exatamente, complementares. Crescendologia. Comente, por favor, o crescendo da para-homeostasia ao longo da série X, incluindo o seu caso, como Emílio Littré. É o que nós estamos procurando fazer. Se você vê lá o caso do Littré, ele não tinha uma desenvoltura parapsíquica maior, o processo da liderança dele era uma liderança intelectual, uma liderança política. Hoje nós estamos tentando, vamos dizer assim, expandir essa condição. A condição da INVEX hoje, ela permite essa para-homeostasia ainda mais, a condição da dispeticidade que a gente está assumindo agora. Então, tudo isso é esse crescendo, quer dizer, a gente tentar ficar mais equilibrado ao longo aí da série X. Outra coisa que ajuda é que o contexto, tem um atenuante, o contexto de vida lá da época do Littré era muito mais crítico, né? Vamos dizer assim, o momento, a efervescência política da França do século XIX não ajudava muito. Então, isso tem que colocar e tem que dar um desconto. Ao professor Pedro, na Fatologia, página 21, segunda linha, sobre o item Registro da causa, evolução e terapia das doenças ao longo da trajetória multiexistencial. Quais pistas ou sinais devemos atentar para pensar as causas e evolução das doenças multimilenares? Uma coisa que eu acho que pode ser uma pista é o que aquela doença significa para a pessoa e para o grupo. E ver o percentual disso, que às vezes esse significado, essa mensagem, é que vai dizer como que a pessoa está ao longo da série X. Como a gente estava comentando aqui, dependendo de qual doença que é, essa pessoa tira isso de letra, se ela não se vitimiza com essa doença, em geral pode ser um resquício, uma condição que ela está ali simplesmente atendendo uma condição, pode ser de interprisão do passado, mas uma condição talvez menor, né? Uma condição que não seja tão crítica. Outra coisa, ver aonde que essa doença atua, também eu procuro pensar assim, uma coisa é atuar num órgão periférico, outra coisa é atuar no sistema nervoso central. Eu acho que isso tem uma diferença também muito grande. Então, as pistas eu veria por isso. Você está sendo exemplo para alguma pessoa, está funcionando como exemplo para alguma pessoa? E aqui uma última pergunta. Eu sempre gostei de fazer acrósticos e com muita facilidade. Um dos meus filhos, quando pequeno, também fazia. Daí pergunto, através disso poderia fazer uma pesquisa? Eu acho que sim. Eu acho que de algum modo você está mexendo
Com a linguagem, você tem que ver o nível da raiz disso. Qual que é assim, a repercussão disso? Você já escreveu alguma coisa a mais? Você tem assim, um interesse maior nas palavras, nas letras, na combinação disso tudo? Ou é um processo mais de curiosidade, um processo mais de hobby mesmo? A gente sabe que esses hobbies espontâneos, eles tendem a ter uma raiz serexológica, tendem a ter uma raiz holobiográfica. Então tem pessoas que gostam muito de enigmas, por exemplo, que tem um pouco essa condição de acróstico, né, da palavra cifrada. Então pode ser por aí também, pode ser uma outra linha serexológica que não tanto da linguística, pode ser mais as pessoas que trabalharam com esse processo de código, de alguma condição nesse sentido. Então eu acho que é uma pista, como foi feita a pergunta anterior, mas que você precisa ter mais dados para ver vamos dizer assim, o alcance disso aí para as vidas pretéritas e a repercussão disso atualmente. Outra coisa também que me ocorre é ver a sua ProEx atual. Às vezes isso é um sinal que você mesmo deixou para você ter lucidez de que você deveria trabalhar com algo nesse sentido, aí no caso em termos de palavras, né? A gente está no nosso horário, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui, também dos teletertulianos e os nossos comerciais, por favor. Muito obrigado. Obrigado, professor Pedro. Pontuações da tertúlia de hoje. Assinatura no livro de presença, 38, perguntas presenciais, 16 e perguntas online, 22. Hoje nós teremos os seguintes recados. Adriana Cauati, profilaxia e superação da síndrome do impostor. Lima Monteiro, curso Amizade Evolutiva da CIP. E Keiko, programa Verbetografia. Bem, boa tarde. Em nome do SAE, gostaria de convidar vocês para o curso Profilaxia e Superação da Síndrome do Impostor, que ocorrerá aqui em Foz do Iguaçu entre os dias 17 e 19 de janeiro. E o que é síndrome do impostor? A síndrome do impostor é quando a pessoa se sente uma impostora porque ela não reconhece seus próprios trafores. Ela não reconhece que ela é a responsável pelas suas conquistas. Está sempre achando que os outros não a conhecem direito, por isso estão apontando aqueles trafores, ou que as conquistas dela é por acaso da vida, ou por causa do amparador, ou por causa do cosmos. O curso ocorrerá aqui em Foz do Iguaçu e maiores informações no CAEC, no telefone 45 3525 2652 ou por e-mail caec@caec.org. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu venho aqui em nome da ACIP, Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial, para convidar o teletertuliano, o tertuliano presente aqui, para o curso Amizades Evolutivas, com o professor Leonardo Schneider. O curso está previsto para o dia 23 de fevereiro, então dá para bastante para se planejar, para se organizar até lá. Vai ser na sede da CIP, vai ser o dia todo, de 8h30 até as 18 horas, só parando para a tertúlia. E são 6 temas principais. Diferenças entre as amizades evitáveis e as amizades comuns e as amizades evolutivas. As responsabilidades evolutivas e as interprisões grupocármicas. A identificação dos amigos evolutivos. O curso intermissivo e as múltiplas existências. As retrocognições a partir do histórico pessoal com os amigos. E os amparadores e o revezamento interassistencial. Então, o nosso telefone é 2102-1421, código 45, né? 2102-1421. E o e-mail é acip@acip.com. ACIP com 2 S, tá? E após as 15 horas. Muito obrigado. Boa tarde. Convidamos os tertulianos e teletertulianos interessados em escrever o seu verbete, que esteja com interesse, bastante interesse em escrever, mas que esteja com alguma dificuldade, algum bloqueio, ou mesmo aqueles que queiram acelerar o processo da escrita, a fazerem um programa Verbetografia no formato EAD, ensino à distância, com aulas online às quintas-feiras à noite, para fazer o acompanhamento da sua produção verbetográfica semanal. Tem duração de 3 meses, começa no dia 27 de fevereiro de 2014. As inscrições na recepção do CAEC, por telefone 45 3525 2652 ou pelo e-mail caec@caec.org, e também aproveitando
passarei os novos e-mails, né, de contatos com a IC Enciclo Sapiens. Então, para enviar novos títulos, propostas de títulos, escrevam para títulos, no plural, @enciclosapiens, com Y e 2 S, .org. E para o envio do seu verbete para revisão, neoverbetes, também no plural, @enciclosapiens.org. Obrigada. O verbete de amanhã será Educação Psicomotora, da verbetógrafa Alzira Geise. A especialidade é somatologia. Obrigado a todos pela atenção e tenham uma boa tarde.